Bora, galerinha! Olha só, agora semelhanças atômicas, tá? E semelhanças atômicas são essas aqui que a gente vai estudar e aí eu vou te dizer o que significa cada uma. Então vem comigo. Se você reparar, eu destaquei algumas letras e alguns trechos, né, de outras cores para você realmente saber o que relacionar ao que dois átomos têm de semelhante quando eu falo desses caras aqui. Primeira coisa, se eu falo que eles são isótopos, significa que eles têm o mesmo número de prótons. E aí eu vou colocar assim, ó, prótons do átomo A tem que ser igual ao prótons do átomo B. Cara, uma coisa muito importante é que quando ele fala de isótopos, prótons não é sempre igual ao número atômico? É sempre igual ao número atômico. Então, dois átomos que são isótopos, eles têm que pertencer ao mesmo elemento químico. Isso é exclusivo dos isótopos. Para esses caras aqui, não é assim, tá? Eles podem ser de átomos diferentes, né? Serão de átomos diferentes. Agora, quando são isótopos, são do mesmo elemento químico, tá? Tipo carbono 14 e carbono 12. O que difere entre os isótopos é o número de nêutrons. Você vai ver que é o número de massa que é diferente, mas se o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons, e o número de prótons desses caras são iguais, o que está diferente neles é o número de nêutrons. Consequência dessa diferença, o número de massa também vai ser diferente. Beleza? Então, ó, esses caras têm que ser do mesmo elemento químico. Anota isso aí. Vamos lá, isóbaros. Se eles são isóbaros, o que é o A? O A é um número de massa. Então, o número de massa do elemento do átomo A tem que ser igual ao número de massa do átomo B. Se são isótonos, eles têm que ser o quê? Número de nêutrons. Número de nêutrons do átomo A é igual ao número de nêutrons do átomo B. E esse aqui é o mais difícil de você saber qual é a semelhança, né? Número de elétrons. Elétrons. Então, ó, número de elétrons de A tem que ser igual ao número de elétrons de B. Galera, foi só uma piadinha, tá? Eu sou muito bom nisso, hein? Isso aqui, ó, elétrons isoeletrônicos, show de bola. Então, aqui a gente já estudou as semelhanças entre eles. Eu vou resolver com vocês um exemplo. E, cara, é basicamente isso aqui que pode cair na tua prova, tá? Esse tipo de exemplo aqui, exercício. Esse eu já estou colocando um exercício um pouco mais puxado, porque se cair menos que isso, só com dois elementos, você vai tirar de letra. Então, vem comigo. A primeira coisa é que ele está me dando três átomos. Átomos quaisquer, beleza? E aí, ele me dá aqui, sempre em cima, a gente sabe que é o quê? É o número de massa. Então, por exemplo, do A, o número de massa dele é 73. Ah, e o número atômico dele? Ele me deu uma equaçãozinha, 2x mais 5. Show de bola. E aqui, ó, esse é o número de massa do B, esse é o número atômico do B. Esse é o número de massa do C, e esse aqui é o que eu quero descobrir, o número atômico do C, que é o que ele quer. Queremos o número de prótons e você já sabe que o número de prótons é igual a quem? Ao número atômico. Show? Então, ó, vem comigo. No enunciado, ele fala para mim o seguinte: A e B são isótopos. A e C são isótonos. E B e C são isóbaros. Então, vamos com a primeira informação. Com a minha primeira informação, eu vou ter isso daqui, ó. A e B são isótopos, então eles têm o mesmo número atômico, mesmo número de prótons. Então, vamos lá. Esse carinha tem que ser igual a esse cara. Com isso, a gente consegue achar o quê? O valor de x. Então, ó, 2x mais 5 tem que ser igual ao quê? 3x menos 15. O que eu tenho que fazer aqui? Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. E aí, ó, eu vou chegar para vocês e vou fazer o seguinte. O 2x eu vou jogar para cá, aí vai ficar 3x menos 2x. O menos 15 eu vou jogar para lá, que aí vai ficar o quê? 5 mais 15. Tudo isso aqui igual. Aqui vai dar 20 e aqui vai dar x. Opa, eu já achei o valor de x. Se eu achei o valor de x,
Vem comigo, quanto que vai ser o número atômico desses dois caras? Basta eu jogar o valor de x em uma dessas duas equações. Vou fazer nessa daqui. Então, ó, 2 vezes x, 2 vezes 20, dá 40, beleza? Então, ó, 2 vezes 20 mais 5. Então, isso daqui vai me dar 45. 2 vezes 20, 40. Mais 5, 45. Então, show de bola. Aqui eu já sei também que esse número atômico do B é 45. Por quê? Porque A e B são isótopos. E isótopos, mesmo número de prótons, mesmo número atômico. Beleza? E aí, show de bola. Primeira coisa está aqui, ó. Primeira coisa que eu deveria fazer, que foi analisar essa informação. Agora ele está falando para mim que A e C são isótopos. Então, ó, A e C são isótopos, aí eu vou vir para cá. A segunda análise que eu vou fazer é isso aqui, ó. N do A tem que ser igual a N do C. Ou seja, número de nêutrons do A tem que ser igual ao número de nêutrons de C. Tá, como é que eu vou calcular o número de nêutrons do C? A partir do A. Por quê? Porque o A, ele já me dá o número atômico que a gente acabou de calcular e o número de massa. E aí você só precisa lembrar disso daqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Número de massa é igual a nêutrons mais prótons, ou nêutrons mais número atômico, tanto faz, porque esses dois caras são iguais. Se eu quero calcular o número de nêutrons, basta eu fazer o quê? A menos o número de prótons, né? Ou, usando essa relação aqui, número de massa menos o número atômico. Isso daqui vai ser igual ao número de nêutrons. Então, ó, os nêutrons aqui vai ser o quê? 73, que é o número de massa do A, beleza? 73, menos 45. Show? Esse daqui é o meu Na, que é igual ao NC. Aí eu vou sacar uma ferramenta muito importante, que é a calculadora, porque eu vou fazer esse cálculo junto com vocês aqui. Então, ó, 73 menos 45, isso daqui vai me dar 28. Então, ó, aqui eu já descobri que 28 é o número de nêutrons de A e o número de nêutrons de C. Guarda essa informação. Por quê? Porque a gente vai utilizar ainda, tá? Então, rapaziada, olha só. Vou anotar aqui o que a gente acabou de achar. NC igual a 28. Tranquilo. Beleza. Qual é a minha terceira informação? Que B e C são isóbaros. Cara, se ele fala isóbaros, mesmo número de massa. Então, eu vou vir para cá. Ó. Terceira informação que eu vou usar. A terceira informação é que o número de massa do B é igual ao quê? O número de massa do C. Opa, número de massa desses caras são o quê? Ó, aqui você vai igualar 5y menos 20 igual a 3y mais 12. A fim de achar o quê? Achar o valor do y. Depois que você achar o valor do y, você vai substituir esse valor ou aqui, fazer o cálculo e você acha esse número de massa. Então, vem comigo. Como é que vai ficar aqui? Ó? 5y menos 20 é igual a 3y mais 12. Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. Então, ó, 3y eu vou passar para cá, vai ficar ó, 5y menos 3y. O menos 20 eu vou jogar para o outro lado. Aí vai ficar assim, ó, 12 mais 20. Quando eu fizer essa subtração, aqui desse lado vai me dar 2y. E aqui? Aqui vai me dar 32. Galera, se esse 2 está multiplicando o y, ele passa para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então, ó, y é igual ao quê? 32 sobre 2. Resolvendo essa continha, que eu não vou nem precisar sacar a calculadora aqui, isso daqui vai me dar 16. O y é 16. Então, eu venho para cá e escolho uma das duas. Vou usar essa daqui. Vai ficar ó, 5 vezes 16 menos 20. Galera, 5 vezes 16. Eu faço da seguinte forma. O 16, pega o bizu aqui de conta. 16 não é a mesma coisa que, ó, 16 não é a mesma coisa que 10 mais 6. Então, eu faço assim, 5 vezes 10, 50.
5 vezes 6, 30, dá 80. Então, ó, isso aqui, tá? Eu somei depois, né? 50 mais 30 dá 80. 80 menos 20 vai dar 60. Então, 60 é o número de massa. Isso daqui, ó, é igual a 60. Isso daqui é igual a 60. Show de bola. Eu não quero achar o Z, não quero achar um número de prótons, ó, número de prótons do C. E aí, o que a gente vai fazer? Vou vir para cá para minha quarto passo, né? A quarta informação, o quarto passo que a gente está fazendo aqui. Galera, lembrem-se sempre, número de massa é igual a número de nêutrons mais prótons. Por isso que a gente achou o número de nêutrons dele, né? Por isso que a gente usou todas essas informações, porque agora ficou fácil. Quem é o A do C? Quem é o número de massa dele? 60. Então vai ficar assim, ó, 60 é igual ao quê? Nêutrons, quanto que é o nêutron dele? 28 mais prótons. Passando 28 para o outro lado, vai dar 60 menos 28 é igual a P. 60 menos 28, rapaziada, isso daqui ó, dá 32. Aí 32 igual ao número de prótons do C. Tá aí. Cara, é difícil? Não é difícil. Não é um conhecimento absurdo. Você só precisa ter cuidado para não se perder. São vários passos que você acaba tendo que fazer, entendeu? Então é muito fácil nesse tipo de exercício você errar bobeira, errar detalhe, tá? Então, ó, presta atenção, revisa isso aqui, reveja esse vídeo várias vezes, pausando, tentando entender o que eu fiz em cada passo, de fato, para que você consiga resolver os próximos exercícios de maneira tranquila, beleza? Então, ó, tamo junto e vamos para a próxima revisão.